Sejam bem-vindos ao Mujo e Eu. Eu sou a Vivi Martins e no vídeo de hoje eu vou apresentar o Mu. Ele é esse grandão lindo aqui. Hoje ele tá gravando comigo, porque nós estamos na sala. E aí ele tá aqui, bem grudadinho, porque ele tava assistindo TV. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre. Na verdade, eu vou continuar falando sobre a chegada dos guris na escola regular, de como foi para nós e como foi para eles essa chegada, né? Tão importante que nós, como pais, ficamos tão empolgados, né, com a ida dos nossos filhos para o ensino regular. E para a gente que tem um filho com autismo, não é diferente. Hoje, talvez os pais já estejam mais calejados. Naquela época, anos atrás, era muito diferente. A gente tinha, tipo, achava que ia chegar lá e que eles iam conseguir entrar, né, pela porta da frente, onde é o correto, ficar em aula. Só que a realidade é totalmente diferente. E, infelizmente, anos depois, isso continua. No último vídeo, eu cheguei a falar, eu falei que a gente ficou na escola. Na primeira escola que a gente entrou, ele é um beijoqueiro. Na primeira escola que a gente entrou, eles não atenderam o direito, não receberam ele. Ele foi maltratado pelos alunos, a professora não quis saber. E eu peguei o Mu e fui embora. E ele foi embora agora, olha lá. Me encheu de beijo e foi embora. E então a gente decidiu naquela época, achamos que era melhor pegar os guris e ir embora, né? Pegar nossa família e ir embora para outra cidade menor, para que a gente pudesse ter mais chances de ter uma vida melhor, mais tranquila com eles. Enfim, gente, nós largamos tudo que nós tínhamos, material, trabalho, casa, enfim, fomos para uma cidade menor, mais perto da nossa cidade natal, e com a esperança que os guris fossem bem atendidos, que realmente tivesse uma inclusão, porque a gente achava que era porque estava numa cidade grande, que talvez fosse isso a dificuldade. Chegando nessa cidade, a gente descobriu que tudo que a gente tinha procurado e pesquisado e que falava que essa cidade estava totalmente preparada, ela estava já sendo uma das cidades do Rio Grande do Sul mais bem equipada e com profissionais já para o autismo, era mentira. Não tinha nada disso. Era bem ao contrário. Uma cidade que muito preconceituosa, com valores ainda extremamente errados, vendo os nossos filhos como pessoas que causassem problema, enfim, eles sofreram bastante preconceito e a gente botou eles na escola que lá, na época, foi nos aconselhados a colocar, porque seria a escola que estaria preparada realmente, né? Todos os profissionais teriam passado por uma reciclagem, estariam preparados para receber eles. Enfim, chegando lá, a gente entrou bem no início da aula, do ano, se preparou, comprou mochila, preparou material para aquela mãe, para aquele pai que está ouvindo aí, que fez ou faz ou vai fazer a mesma coisa, sabe do que eu tô falando. Que é aquela sensação de tu ir lá, escolher todo o material com maior amor, com maior carinho, colocar na mochila, porque é o início de muita coisa. É o início do mundo, é o início das descobertas. E por eles serem autistas, isso não pesa para nós, não muda. Lógico que a gente tem uma visão diferente hoje, mas naquela época havia uma esperança tão grande que fosse tão perfeito quanto foi para os outros, que a gente não conseguia ficar chateado. Nós não estávamos preocupados com isso. Apesar de ter medo da falta de carinho, de empatia das pessoas, a gente achava realmente, acreditava que lá eles teriam mais apoio. Eles seriam mais bem vistos. Só que, na verdade, gente, foi totalmente ao contrário. O Mo ficou segunda, quarta e sexta por meia hora. O Ju ficou terça e quinta por meia hora. Foi bem frustrante. Chegando no primeiro dia, o Mu não pôde entrar pela porta da frente, onde estavam os outros alunos. O Ju também não. Eles entraram pela porta lateral, onde entrava pela secretaria. E desde o primeiro momento foi horrível. Eu ficava 30 minutos na frente da escola esperando.
e eles, logo no início já, o Mu foi colocado numa parte onde era um espaço de esportes e que tinha uma grade, uma tela, e era fechado. E eles trancavam o Mu ali e o Mu ficava aqueles 30 minutos andando com uma mochilinha nas costas, de um lado para o outro. Passados 30 minutos, eles soltavam o Mu dali e, e me entregavam ele como se nada tivesse acontecido. E quando eu perguntava se estava tudo bem, eles disseram que sim, que estava tudo bem. Que ele só não tinha ficado bastante agitado, mas nada demais. Ok. Aí foi o Mu, foi o Ju. O Ju foi o primeiro dia, não gostou. Foi o segundo dia, não gostou. E aí a gente não desconfiou muito, porque o Ju, ele é mais. Ele não gosta dessa parte de escola, de. Ele prefere mesmo, ele é mais assim, né? Mas ele faz papel, ele faz aquela parte do adolescente mais preguiçoso, né? Ele gosta daquela coisa mais de ficar em casa, coisa assim. Então a gente levou mais por esse lado que ele realmente nunca quis ficar estudando, nunca quis estar muito, onde tivesse muita gente. E onde tivesse que aprender, né? Que tivesse que forçar ele, já para ele já é um problema. E a gente sabe que isso faz parte do autismo, tá? Eu só tô levando para um lado mais irônico, porque acaba sendo engraçado. Porque é uma personalidade diferente do Mu, que adora estar aprendendo, o Ju não gosta. E aí, o Ju não queria entrar, e eu sempre que eu chegava lá, eu entregava o Ju bem na entrada da secretaria. Ele vinha uma pessoa lá de dentro e dava a mão para ele. E ele ia chorando, mas ele entrava. E eu ficava do lado de fora. Passados uns dias, eu fui levar o Ju e não tinha ninguém. E eu resolvi entrar, né? Aí quando eu entrei, eu notei que a pessoa que veio receber ele ficou muito incomodada porque eu tinha entrado. E já ficou falando, pai e mãe não pode entrar por aqui, não sei o que, não sei o que. Eu só fui ver se tinha alguém, enfim. Passou-se mais uns dias. Uma criança da turma dele, uma menina, perguntou para mim se eu era mãe dele. Eu falei que sim. E aí ela disse: a prof disse que a gente não pode ficar muito perto dele, porque ele pode nos machucar. E aí eu disse: a prof falou isso? Falou. Aí eu disse: mas ele não machuca. Se ele fizer alguma coisa, é porque ele está incomodado, ele não quer machucar vocês. Aí a criança falou que gostava dele, que sabia e que ele ficava sempre no fundo da sala. Aí eu perguntei, e ele faz as coisas, ele brinca com vocês? Não. Ele fica com a cuidadora dele lá no fundo. Ok. Eu perguntei na secretaria o que estava acontecendo. E elas me falaram que nada, que era só porque ele se sentia melhor no fundo da sala e a cuidadora então sentava do lado dele. Era só isso. Ok. Gente, eles não me mandavam nada, nenhum material para casa, tá? Então os caderninhos dos guri, que fique bem claro, iam e voltavam vazios. Não tinha nada. O material não era nem aberto, nem nada. Não era tocado. Aí, passou-se uns dias, eu fui buscar o Ju e eu entrei e não tinha ninguém na sala, na secretaria. Eu resolvi entrar. E aí, quando eu entrei, eu tive a pior cena que uma mãe pode ver. Eles estavam brincando de. Falando o alfabeto, mais como se fosse aleatórios, né? Tipo, I, ó, sabe? E aí eu pensei, o Ju deve estar amando, porque a gente faz muito esse tipo de brincadeira com ele e ele sempre acha muito bom, sempre curte dar risada. E aí, quando eu cheguei perto da porta, a porta estava meio aberta, eles estavam sentados uns do lado dos outros, em círculo, a prof no meio. E o meu filho estava no fundo da sala sendo agarrado pelas mãos pela cuidadora. E eu fiquei muito brava no dia. Fui lá e peguei meu filho pela mão e tirei ele de dentro da sala, furiosa. Vocês devem estar notando que eu estou falhando um pouco no que eu falo, porque isso é uma coisa que me incomoda muito. Mas eu preciso falar, porque eu disse que eu ia contar a história dos guris e eu vou contar, porque eu sei que tem outras pessoas passando por isso. E eu tirei o Ju. Xinguei a professora mesmo. Ela me disse que não havia problema nenhum, que ele só estava ficando ali no fundo,
E de mão com a cuidadora, ele não estava de mão, ela estava agarrando as mãos dele. É diferente de estar de mão. Ele estava com as mãozinhas sobre a mesa e ela estava segurando as mãos dele. Quando eu perguntei por que ela estava fazendo isso, ela disse: Ah, é porque ele estava levando muito a mão em mim. Tá tentando te machucar? Porque ele estava vendo as outras crianças brincar e participar de algo que talvez ele pudesse participar? Sentado no fundo da sala, não tem nem explicação para uma coisa dessas. Uma criança de 7 anos, que isso? Aí, eu tirei o Ju. Já tinha retirado o Mu, já tinha brigado pela questão do que tinha acontecido com o Mu também. Já tinha avisado que o Mu, se ele continuasse ficando naquela parte lá, que eu ia retirar. E a resposta delas tinha sido: ele não fica, ele fica querendo entrar em outras aulas e atrapalha o fluxo da escola, o desenvolver da escola. E eu disse: sim, não tem a cuidadora, não pode, a cuidadora não consegue acompanhar. Como não consegue acompanhar? Qual é o papel da cuidadora? Não é acompanhar ele? Ah, mas ele corre. Gente, ele é uma criança. Corra junto. Eu sou mãe, eu corro junto até hoje. E se não vem me dizer, ai, mas aí tu quer que eu... Gente, tu vai lidar com uma pessoa diferente, com uma criança diferente. A atitude dela vai ser diferente. Talvez os outros não corram, mas ele vai correr. Talvez os outros corram e ele não. Enfim. Isso até é uma dica. Vai fazer um concurso para cuidadora. Verifica bem com quem tu vai mexer. Sabe? Porque o que a gente mais vê, infelizmente, são pessoas que vão lá, fazem concurso e nem sabem para que é. Um autista não é brinquedo. Não é um bonequinho. Ele vai ter reações e ações totalmente diferentes e totalmente iguais das outras pessoas. Como todo mundo. Ninguém age igual a todo mundo, igual ao outro. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque as pessoas acabam fazendo de conta que é tudo igual. E que porque a minha turma, ela é assim, e aí entra o autista e destruiu a turma. Adapta o autista. Adapta a turma. Gente, se cada um se adaptar um pouquinho, ceder um pouquinho, isso cabe para os pais também, para nós ceder. Porque a gente vai encontrar muita coisa ruim, mas vai encontrar muita gente boa, muito local bom, muito local legal de levar nossos filhos. E às vezes a gente está tão armado que a gente já chega já chutando o balde. Já chega já, tipo, a pessoa falou e a gente já tá em cima. E eu espero que compreendam, porque a gente toma muito chute, viu? Até a gente ficar assim cheia de calo, a gente toma muito chute. Nossa, é muito. E aí tu engole choro, engole desaforo. Olha pro teu filho e não sabe o que responder. E aí chega o ponto que a gente já não aguenta mais. Não é uma regra que todos os lugares são ruins. Ou que todos os lugares são bons, infelizmente. Mas essa escola em especial, que eu levei meus filhos, foi horrível. Foi a pior coisa que eu poderia ter feito com os meus filhos. Eu achei que eu estava ajudando eles e, na verdade, eu estava colocando eles num lugar que nem poderia, para mim não precisava nem existir. Bom, feito isso, tirado eles dessa escola, eu falei que não levaria mais. Eles estavam em outros lugares que tinham terapia. Um dos lugares era a PAI e o outro lugar. E eu fiz comentário lá com outras mães, enfim, eu fiz comentário. Foi a minha sorte. Passou uns dias e o conselho tutelar foi na minha porta. E quando chegaram lá, eles chegaram extremamente grosseiros. Falando que eu estava sendo irresponsável, que eu podia perder a guarda dos meus filhos, que eu estava tirando o direito dos meus filhos de estar na escola, não sei o que, não sei o que. A minha sorte foi que nesse momento que eles estavam assim, falando bem alto na frente da minha casa, para que todo mundo ouvisse, e com aquela imagem de que vamos humilhar uma mãe, o Mu saiu. E aí ela reconheceu o Mu de um dos lugares. E aí ela falou: eu sei quem ele é, eu já vi, tu é o que tem os dois, né? Eu falei: sim, eu já vi tu falando. Aí ela falou pra pessoa que estava junto: te acalma, porque era um homem e ele estava muito, muito nervoso e muito grosseiro, muito, 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 muito grosseiro. Ele não deixava eu falar, quanto mais eu tentava explicar e dizer pra ele: calma, só um pouquinho, deixa eu te explicar o que tá acontecendo. E ele, capaz, sabe? Assim, um absurdo, um abuso de poder, assim, sabe? Da pessoa achar
realmente pode botar todo mundo no mesmo saco. Sacudir não é assim. Vai ter pais que não cuidam? Óbvio que sim. Mas vai ter pais que cuidam e muito. Nós somos esse caso. Podemos ter um monte de defeitos, temos com certeza. Mas os nossos filhos são sempre bem à frente de qualquer coisa. Então eu não aceito que tratem dessa forma. E aí eu consegui conversar com ela, expliquei, ela lembrou do que já tinha ouvido falar. E aí então ela pediu para que eu fosse até o local lá do conselho tutelar no outro dia. E me explicou que a escola tinha pedido para que eu chegasse uns minutos depois deles, porque eles queriam conversar separado. E aí ela me falou isso. Ela disse: eu quero que tu entre, vá tantos minutos antes, ao contrário do que eles me pediram. E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, a escola tinha em torno de 3 ou 4 pessoas. E, nossa, eles estavam muito preparados para me destruir como mãe. Porque eles só sabiam dizer que eu era irresponsável. Que eu tinha sido grosseira, que eu tinha praticamente batido numa professora. Quem me conhece sabe que eu não faria isso. Mas eu não bati em momento algum. Não faltou vontade, viu, gente? Mas eu tenho noção das coisas. Ainda bem. Olha, a raiva que eu tava era grande. Mas não, eu sou pequena demais para qualquer coisa. E eu jamais faria isso com um profissional pelo qual eu respeito muito a profissão. E com outra pessoa, eu jamais faria. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Mas era o meu filho que estava em questão. E aí, realmente, eu falei mesmo, xinguei mesmo. E tirei meu filho dentro da sala de aula e tirei e não me arrependo de ter tirado. Porque eu acho que foi o mínimo que eu podia fazer para defender ele. A cena que eu vi era inaceitável. Eles tentaram falar, aí o pessoal do próprio conselho já estava consciente, já sabiam da história contrária, sabiam de toda a história. E aí eles falaram, retiraram o que a escola tinha colocado e disseram: não, ele vai retornar para a escola. Ok. E aí eu falei no meu momento que eu não queria que ele retornasse. Eles disseram: não, a gente quer que tu retorne, porque eles disseram que ele vai entrar na sala, que agora eles vão fazer diferente. Eles vão entrar pelo portão, onde entram os outros alunos, no mesmo horário, e eles vão aumentar o período, ele vai ficar mais tempo. E aí eu disse: ok, e a gente vai te acompanhar, só que tu não vai falar nada. Aí eu fui no outro dia e no dia marcado, e quando eu cheguei lá, uma professora me chamou e pediu para que eu aguardasse. E novamente foi colocado que pelo barulho ele teria que entrar pela lateral. E aí eu voltei e falei: não volta mais. E aí o pessoal me falou que eu podia procurar meus direitos, que eu sabia, eu sei quais são os meus direitos, eu sei quais são os direitos do meu filho. Mas não. Gente, para os vídeos não ficarem muito longos, isso é só para vocês terem uma ideia de como foi a chegada no ensino regular pro Mu e pro Ju. Até aí, estava passando tempo já da idade deles de ficar na escola e eles ainda não tinham conseguido entrar na escola. O Ju já tinha 7 anos e o Mu já tinha quase 10, né? Tinha 9 para 10 aninhos. Daí a gente novamente resolveu ir embora, porque não tinha. A gente. Cidade muito pequena, todo mundo conhece todo mundo, e acabou que nós passamos a ficar por ruim na história. Então, ou as pessoas tinham medo do que a gente poderia, né, chamar o conselho tutelar e causar um problema maior, ou nos viam como um problema. Então, a gente resolveu ir embora de novo, mudar de cidade. Então, voltamos para a cidade natal nossa, para que a gente pudesse continuar. E isso tudo, assim, ó, 1 ano. A gente ficou 1 ano nessa cidade. E os guris ficaram em torno de 3 meses, mais ou menos 2, 3 meses na escola. Fora isso, eles não ficaram mais, a gente tirou. E aí a gente optou, eles ficaram fazendo terapia, mas fora da escola regular. E aí a gente decidiu ir embora para que eles pudessem começar o ano letivo em outra escola.
Próximo vídeo eu falo de novo sobre isso e como foi nessas outras escolas já em outra cidade. Nessa primeira cidade que a gente foi embora, que a gente foi morar, achando que era o certo, que seria algo muito bom para os nossos filhos, foi algo muito decepcionante, muito triste, onde até hoje eu tenho dificuldade de retornar essa cidade, até de entrar nela, porque ninguém merece ser tratado dessa forma, ainda mais crianças e, gente, criança e eles não sabiam nem falar, nem se defender. Então, jamais, jamais para mim, assim, tudo aquilo que a gente viu na mídia era mentira. E eu não sei se mudou muita coisa, não. Espero que tenha mudado, porque eu tenho certeza que tem muita criança já lá com autismo e que precisa de atendimento e de carinho realmente, e não desse faz de conta. Esse é o vídeo de hoje, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.